Nós estamos trabalhando na carta de Paulo aos Romanos. Então hoje é a última pregação no primeiro capítulo. Última pregação, primeiro capítulo. É a 7ª pregação no primeiro capítulo. E disse para os irmãos que o Martin Lloyd Jones ficou 12 anos pregando essa carta. Pastor, 7 pregações no primeiro capítulo. Lloyd Jones ficou 12 anos. Pregava sermões de 1 hora. E no século passado, né, o Lloyd Jones. Nós vamos ficar 12 anos, vamos ficar um tempo, eu creio, em torno de 45 a 50 pregações em Romanos. Então hoje vamos fechar o primeiro capítulo. Convido você para abrir sua Bíblia aí. Eu estou usando a NVI. Eu tentei criar uma frase que pudesse resumir todo esse capítulo. A gente chama essa frase de grande ideia do texto. E a frase é a seguinte: Deus providenciou o seu evangelho poderoso para salvar qualquer pecador, por mais asqueroso que possa ser. Deus providenciou o seu evangelho poderoso para salvar qualquer pecador, por mais asqueroso, por mais sujo que ele possa ser, mais impuro que possa ser. E essa palavra é pesada, pastor, mas daqui a pouquinho você vai ver que de fato essa palavra é pesada, mas ela descreve muito bem o que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre as questões, sobre a questão do pecado. Então, a primeira parte dessa grande ideia é que Deus providenciou o seu evangelho poderoso. Deus providenciou o seu evangelho poderoso. Nos primeiros 17 versículos, Paulo vai falar do evangelho de Deus, do evangelho de Cristo. E nos últimos 15 versículos, ele vai falar da pecaminosidade humana. Os teólogos resumem, falam de depravação, a depravação humana. Ele vai falar sobre o pecado do homem, nos últimos 15 versículos. Então, em primeiro lugar, o primeiro destaque, vamos passar rapidinho, vamos fazer vamos recordar algumas coisas. Em primeiro lugar, Deus chamou e capacitou homens para nos chamar através da pregação do seu evangelho. Deus chamou e capacitou homens para nos chamar através da pregação do seu evangelho. No versículo 1, Paulo diz, ele se apresentou daquela igreja que ele não conhecia, uma igreja que ele pretendia visitar e contar com aquele apoio para pregar o evangelho de Deus na Espanha. Então ele diz, Paulo, servo de Cristo, escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então assim era Paulo. E Deus tem feito isso, ao longo da história da igreja, Deus tem feito isso. Deus tem chamado homens, separado homens, capacitado homens para pregar o seu evangelho. Em segundo lugar, o evangelho de Deus é autêntico e eficaz. Versículos de 2 a 7. Esse evangelho é o cumprimento das promessas de Deus feitas no Antigo Testamento. Versículo 2 diz, falando do evangelho, o qual foi prometido por ele, de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Então não foi uma novidade, foi o cumprimento de uma promessa. O Antigo Testamento, nós temos as promessas do evangelho, promessa do Filho de Deus que viria. Isaías 53, nós temos, desde o Gênesis, nós temos promessas da vinda do Salvador, da vinda do Cristo, do Filho de Deus. Então, o evangelho que Paulo prega, ele está falando sobre o seu evangelho, não é uma invenção humana, é uma promessa divina. No versículo de 3 a 7, ele diz que é um evangelho cristocêntrico e por isso eficaz. O evangelho de Paulo era centrado na pessoa de Cristo. Ele diz acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Ele era o rei descendente de Davi, prometido a Davi, cujo reino não teria fim. Ele está dizendo isso. Ele era homem e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor.
Então ele não é apenas homem, descendente de Davi, mas ele é o Filho de Deus, ele é Deus, e foi declarado assim pela sua vida santa e também através da ressurreição dos mortos. É isso que Paulo diz. Pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então o apóstolo Paulo diz que ele recebeu essa autoridade para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem por meio da fé. Por isso que Paulo está pensando na Espanha, em pregar na Espanha, chamá-los para o evangelho. Por isso que nós pregamos, por isso que nós fazemos missões, e devemos fazer até os confins da terra, como o Senhor Jesus nos mandou pregar, para chamar pessoas para a obediência a Cristo, para abandonarem seus pecados e obedecerem a Cristo. Versículo 6, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Ele está falando para aqueles crentes de Roma. Vocês também estão entre os chamados para pertencer a Jesus. Então Paulo, ele diz que ele foi chamado por Deus. Lá no caminho de Damasco, ele ouviu o chamado e ele encontrou-se com Jesus e ele se arrependeu dos seus pecados, ele se converteu e ele recebeu o seu chamado para pertencer a Cristo e recebeu também um ministério. Agora o ministério para chamar outros, para também pertencer a Jesus. É isso que aconteceu conosco também. Nós ouvimos o chamado de Deus, nós nos convertemos, entregamos nossas vidas a Ele e temos um chamado para chamar outros também para este evangelho. A todos que estão em Roma, ele vai identificar os remetentes da carta, amados de Deus e chamados para serem santos. Chamados para pertencer a Cristo, também chamados para serem santos. Geralmente a ênfase nossa é que nós fomos chamados para sermos salvos. O Senhor Jesus nos salvou, mas Paulo diz que nós fomos chamados para sermos santos, para sermos como Jesus, para não vivermos daquela prática antiga dos nossos pecados, não repetirmos aqueles pecados de outrora, para termos uma nova mente, para vivermos agora como filhos de Deus, representando a Cristo, imitando a Cristo. Para isso fomos chamados. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Assim ele cumprimenta aqueles irmãos. De fato, irmãos, o Evangelho de Deus, ele é autêntico e ele é eficaz. Esse Evangelho, ele é autêntico e é eficaz. Por esse motivo, o apóstolo Paulo, ele desejava pregar o Evangelho de Deus também em Roma. De 8 a 17, ele vai falar sobre o seu anseio por pregar esse Evangelho e também na sua confiança na eficácia desse Evangelho. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Vocês, igreja de Roma, vocês estão famosos em outros lugares do mundo, uma cidade importante, uma cidade que recebia pessoas de todos os lugares. Então os crentes saíam dali e falavam bem daquela igreja. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Em minhas orações, peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Então o apóstolo Paulo, ele orava pelos irmãos também. No Novo Testamento ele vai falar que orava por outras igrejas, mas ele orava por aquela igreja. Quando ele escreve aos Efésios, várias vezes ele falava que orava por aqueles irmãos. Aos Colossenses, a mesma coisa. O apóstolo Paulo, ele era um homem de oração, um exemplo para nós. E na sua oração, ele revela o seu coração. Ele queria visitá-los. Ele não conhecia ainda a cidade de Roma, nem aquela igreja. E ele queria visitar aqueles irmãos para pregar para eles, para compartilhar os seus dons, receber também da parte deles os seus dons, e ele queria também que aquela igreja fosse a sua base para a pregação do evangelho nos confins do mundo daquela época, que era a Espanha. Ele queria que aqueles irmãos o apoiassem financeiramente, desse apoio, que orasse por ele, para que ele pudesse pregar também o evangelho na Espanha. Versículo
11, anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados na fé. Olha a humildade do apóstolo, né? Eu não tenho só para ensinar, eu quero aprender com vocês. Não é isso? Para nós líderes, para nós pastores aqui, e líderes, professores da igreja, nós temos que entender que nós ensinamos, mas nós aprendemos muito, devemos aprender com os nossos irmãos. Era o apóstolo Paulo. Mas ele diz, eu aprendo com os meus irmãos. Versículo 13, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Aquela igreja composta da maioria de gentios. Tinha judeus, sim, mas na maioria gentios. Então ele está dizendo, eu até agora fui impedido. E lá no capítulo 15 de Romanos, ele diz o que o impedia. Ele está dizendo, a minha tarefa, o meu trabalho, eu estou trabalhando naquela bacia do Mediterrâneo, naquelas cidades. Então, até hoje, pelo meu trabalho, eu tenho sido impedido de estar com vocês, porque eu tenho trabalhado muito. E agora, me parece, ele diz, agora, completando esse trabalho naquelas cidades ali do Mediterrâneo, eu estou pronto para anunciar o evangelho a vocês também. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, tanto a judeus quanto a não judeus, tanto aqueles do Império Romano, tanto as pessoas que faziam parte do Império, quanto aqueles que estavam além da fronteira do Império Romano. Ele está dizendo, eu sou o devedor, eu tenho uma dívida, e a minha dívida é a pregação do Evangelho. Nós não gostamos de dívida, a maioria aqui não gosta de dívida, corre da dívida, né? E mesmo quando deve alguma coisa que pode pagar, já fica incomodado, perde o sono, fica triste. Eu conheço pessoas assim. O apóstolo Paulo dizia que uma dívida que o consumia, era essa dívida de pregar o evangelho para as pessoas. É uma dívida que foi imposta. Uma dívida que foi imposta a ele pelo Senhor. Nós temos também essa dívida. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. E aí, versículo 16 e 17, é o tema da carta. Ele diz, por que ele quer pregar em Roma, por que ele quer pregar na Espanha? Ele diz, não me envergonho do evangelho, eu não tenho vergonha do evangelho. Eu sei que lá em Roma, aí na cidade de vocês, tem pessoas muito importantes, tem políticos importantes, tem intelectuais importantes, tem pessoas, formadores de opinião, mas é a capital do mundo, eu sei que é a capital do mundo, mas eu não me envergonho do evangelho. Eu, fabricante de tendas, eu estou disposto a ir a Roma e eu vou pregar o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra aqui grega, a gente sabe, é dinamis, que tem a ver com dinamite. É a dinamite. É a dinamite de Deus. Coração de pedra, aquele coração duro, a pessoa não quer Deus. O evangelho é a dinamite, é o poder de Deus para detonar esse coração, para mudar esse coração, para transformar esse coração de pedra num coração de carne. Ele diz no versículo 17, aliás, 16, não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Sempre ele pregava primeiro nas sinagogas e depois ele pregava para todas as pessoas lá no mundo gentio. Versículo 17, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o evangelho revela o Deus justificador. Não é o atributo de justiça de Deus aqui, mas é o fato de Deus justificar o ímpio. É no evangelho que aparece isso. Aí o evangelho revela como Deus pode justificar um ímpio, um pecador terrível, que ofende a Deus, que está contra Deus, que rejeita a Deus. Então Paulo está dizendo, no evangelho é que se descobre a justiça de Deus, a justificação de Deus, que é o tema de toda a carta. Como que Deus, santo, ele pode justificar pecadores sem deixar de ser justo. Então, é o tema.
Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele cita um texto de Abacuque. A justiça de Deus que do princípio ao fim é pela fé. Então, o que aconteceu em Roma, acontece em qualquer lugar onde o Evangelho de Deus ele é pregado. O Evangelho de Deus é pregado. Onde o verdadeiro Evangelho, pessoas vão se converter, vão se arrepender dos seus pecados. Então, Deus providenciou o seu Evangelho poderoso. Esta é a ênfase dos primeiros 17 versículos do capítulo 1 de Romanos. Agora, a ênfase dos 15 últimos versículos é a seguinte: Deus nos deu o seu poderoso Evangelho para salvar qualquer pecador, por mais asqueroso que ele possa ser. Pastor, essa palavra é pesada. Você vai ver aqui que não é tão pesada assim. A verdade, queridos, é que todos nós somos pecadores. Primeiro capítulo da carta está dizendo que todos os gentios são pecadores. Nós somos gentios. Então se aplica a nós, a todos nós. Todos nós somos pecadores. Versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Aqui está falando do Deus, da ira de Deus. Eu sei que isso não é muito popular. Eu sei que era melhor eu falar aqui do amor de Deus. É melhor eu falar da misericórdia de Deus, de como Deus é amoroso. Eu sei, mas olha só, a Bíblia fala de um Deus irado. Fala de Deus irado contra toda impiedade, ou seja, contra todo o pecado contra Ele e toda a injustiça dos homens. Aquilo que os homens fazem com os outros homens é a injustiça, é o pecado que cometemos contra as outras pessoas. Aqui é a quebra dos 10 mandamentos de Deus. Aqueles primeiros mandamentos se referindo ao nosso relacionamento com Deus, e os últimos relacionamentos se referindo aos relacionamentos entre os nossos iguais, entre os outros homens. E aqui então Paulo diz que Deus está irado. Ele revela do céu a sua ira contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade, que tentam, de alguma maneira, suprimir, como se fosse uma mola, deter a verdade. É isso que diz, deter a verdade pela injustiça, pelo pecado, deter a verdade. Todos nós somos pecadores, por isso que há necessidade do Evangelho. Porque a Bíblia diz que a ira de Deus está contra pecadores. Não é isso? A ira de Deus está contra pecadores. Não é só contra o pecado. O pastor está contra o pecado. Não. O pecado, quem peca são os pecadores. A ira de Deus está contra pecadores. A Bíblia fala de um Deus irado contra pecadores. O sermão mais famoso da história da igreja é pecadores nas mãos de um Deus irado. A gente não gosta disso, mas a Bíblia fala exatamente isso. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Deus está irado contra o pecado de homens que detêm a verdade pela injustiça. Então todos nós somos pecadores. E o normal, o natural para nós é que a ira de Deus, assim como nós rejeitamos a Deus, que o Senhor também nos rejeitasse. Esse é o natural, porque desde pequenos nós pecamos contra Deus. Desde bebês, nós pecamos contra Deus. Fazemos pirraça contra os nossos pais. Nós mentimos aos nossos pais. Nós agredimos nossos irmãos. Isso desde pequeno. Já está no nosso coração, é a semente do pecado. A Bíblia fala sobre isso. Nós somos, eis que iniquidade fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe, disse o rei Davi. Então nós somos culpados dos nossos próprios pecados. Versículo de 19 a 23. Olha aí. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas de tal forma que tais homens são indesculpáveis. Então ele está dizendo o seguinte: existe um testemunho de Deus. O próprio Deus está dando um testemunho natural,
é um testemunho também chamado de uma revelação geral na natureza. Deus está pregando desde o início da criação. Então, através das obras de Deus, os homens podem saber do seguinte: em primeiro lugar, existe um Deus. Ele é diferente, ele não é igual a mim. A sua divindade, ele é diferente, ele não é igual a mim. Ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Ele é o mais poderoso. Então todos os homens sabem disso. Em todos os lugares, em todas as comunidades. As pessoas sabem disso. Mas o que as pessoas fazem? Todos os homens rejeitam a Deus. Rejeitam a Deus. Por isso todos os homens são indesculpáveis. Pastor, e aquela tribo indígena, todos morreram sem Cristo, não conheceram a Cristo, serão salvos? Não. Por quê, pastor? Eles não ouviram de Cristo. Olha só, mesmo não ouviram de Cristo, eles ouviram Deus pregando para eles, através da revelação geral. E eles rejeitaram a Deus. É isso que o texto vai dizer. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Então olha só, a ideia é essa. Deus se revelou na natureza, a sua divindade. A Bíblia diz que Paulo está dizendo claramente, o invisível é visto, claramente. O Deus invisível é visto claramente nas obras da natureza. O que os homens disseram? Não, o nosso Deus é esse animal. O nosso Deus é este homem. O nosso Deus é esta cobra, é este jacaré. São os répteis, essa vaca. Este hipopótamo, esse é o nosso Deus. É isso que vocês vão ver por todo mundo. Em nenhum lugar, se você achar uma tribo que nunca ninguém, uma coisa eu tenho certeza, uma tribo que nenhuma pessoa teve acesso a ela, você vai ter uma coisa que você vai saber, eles são religiosos. Primeira coisa. E a segunda coisa que você vai saber, eles não estão adorando ao Deus vivo. Muito embora o Deus vivo tenha se revelado a ele, através da natureza. Por isso que eles são o quê? Indesculpáveis. Por isso que Paulo está interessado em pregar na Espanha. Porque se a gente pensar o seguinte, a pessoa que ignora, que não recebeu o evangelho, ela está salva, uma boa coisa para a gente fazer é o seguinte, é não fazer missões. Porque nós estamos prejudicando as pessoas. Para que vamos fazer missões? Para que os americanos vão trabalhar no Brasil? Porque se os brasileiros permanecerem na ignorância, eles serão salvos. Não, porque nós estamos perdidos, todos os homens, todos pecaram destituídos da glória de Deus. Não há um justo, não há nenhum sequer, todos precisam. O único meio de alguém ser salvo é por meio de Jesus. Uma outra coisa que eu quero destacar é o que acontece a uma pessoa que deixa de levar Deus em conta. O que acontece a uma pessoa que diz assim, que ignora Deus? Ele ignora Deus, que rejeita Deus. O que acontece? Essa é a pergunta. Acontece a mais alta e extensa e profunda degeneração. É do versículo 24 até o final do texto, vai falar sobre isso. Note a pergunta. O que acontece a uma pessoa que deixa de levar Deus em conta? Acontece a mais alta, extensa e profunda degeneração. Por isso que eu falei isso, que é o homem asqueroso no seu pecado. E aí você vai entender o que eu vou falar agora. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual. Deus os entregou. É isso que vocês querem? Vocês me rejeitaram? É isso? Então vocês querem viver no pecado? Então o castigo de Deus é o seguinte, vai pecar mesmo. É o maior castigo que Deus poderia dar a uma pessoa aqui na terra. É tirar o freio e dizer, vai. Vive conforme você quer. É isso que você quer mesmo? Então agora você vai viver conforme você quer. Você agora não tem mais freio. Você não, eu estou deixando você. Eu tirei o pé do freio, agora é o seu pé no acelerador. E o homem vai se degenerando cada vez mais. Deus entregou a impureza sexual, a imoralidade sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações. É isso?
O homem, querendo não, eu quero isso para a minha vida, eu quero viver para o prazer. Então, para a degradação dos seus corpos entre si, trocaram a verdade de Deus pela mentira. É o que a gente vê hoje em dia, é a mentira. Nos meios de comunicação, você vê em todos os jornais, você vai ouvir, qualquer lugar, você vai ouvir jornal, é a mentira. Ninguém vai falar da verdade de Deus. Todo mundo vai falar, é a mentira de Deus. Trocaram a verdade pela mentira. As coisas estão mudadas, cada vez mais, não é isso? Nós estamos vendo as coisas cada vez piores. Não tem aquela questão de certo e errado. E o pior é o seguinte, quando isso entra na igreja, quando a gente acha que... A gente começa a achar na igreja que o jeito como o mundo trata as coisas é que está certo. E a gente ignora a verdade de Deus. Então, por exemplo, a gente vai dizer o seguinte, tem muitas igrejas que você não pode falar em disciplina bíblica, nem exclusão na igreja, não pode mais falar sobre isso. É um problema, porque não pode excluir, você tem que amar o irmão e não excluir o irmão. Você não pode falar em disciplina de crianças mais, de usar a varinha, porque isso é um escândalo, é um espancamento às crianças, não pode falar mais sobre isso. Não pode falar mais na submissão de mulher, esse tema. Ontem, na reunião de casais, um amigo vai fazer um casamento da sobrinha, e a sobrinha falou, tio, eu não quero que você pregue nesse texto de submissão, de Efésios, sobre a submissão da mulher. Eu não quero. Ok? A verdade de Deus é essa, que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, e a mulher precisa se submissa ao marido. Essa é a verdade de Deus, mas o mundo diz não. As feministas hoje, não, isso não. A mulher não tem que se submeter, não é capacho do homem, e de fato não é. Mas olha só, a gente tem dificuldade disso, a gente tem dificuldade de pregar a questão que homossexualismo é pecado nas igrejas. A gente tem dificuldade de falar de inferno. Tem igreja que não pode falar nada disso. Vai me convidar, é capaz de convidar e falar, pastor, não pode pregar essas coisas aqui. Diz que na Europa, o Felipe me avisou o seguinte, o sermão que você pregou hoje aqui, você não pode pregar lá na Alemanha, nem na Suíça. Você não pode pregar esse sermão. Confrontar pecado de pessoas. Sabe o que está vendo? A mentira. Trocaram a verdade pela mentira. E se você, em algum tema que eu falei aqui, você se sentiu incomodado de alguma maneira, é o seguinte, o mundanismo tomando conta da sua cabeça. É o mundanismo, embora você seja crente. É o mundanismo. Pastor, eu não gosto quando o pastor fala sobre isso. Eu não gosto quando o pastor fala de disciplina de filhos. Eu não gosto quando o pastor fala sobre o divórcio, que o pastor divorciado está desqualificado para o ministério. Eu não gosto que o pastor fale isso. Só que isso é a verdade de Deus. O mundo, é isso aí, o caminho do mundo é isso mesmo, trocar a verdade pela mentira. Mas não pode ser assim entre nós, irmãos. Por causa disso, Deus entregou a paixões vergonhosas, mais uma vez. Deus entregou. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Que relação é essa? Versículo 27 explica. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. O pecado já é o seu próprio castigo. O próprio pecado. Pastor, o castigo do homossexual é a AIDS. Não. O castigo é o próprio homossexualismo. Deus entregou. E aqui está falando de feminino, e lesbianismo e homossexualismo. É o que a gente vê hoje. As defesas, pessoas defendendo. Tem igreja no Brasil, batista, tem igreja, uma igreja batista em Alagoas, que já eles aceitam homossexuais na igreja sem precisar de regeneração. Não é ex-homossexuais, são homossexuais mesmo, a igreja aceita. Em Macaé, eu não dou 2 anos para Macaé ter uma igreja, começar aqui em Macaé a mesma coisa. Não dou 2 anos para isso. Sabe o que é isso? Verdade de Deus abandonada pela mentira. Na própria igreja. Na sociedade já é assim. Não é isso? As novelas da Globo, o programa da Fátima Bernardes, as outras emissoras da Globo, que a Rede Globo tem, de outras, é escancarado essa questão. Não é pecado, nós temos que aceitar, nós temos que tolerar. Mas a Bíblia diz que é pecado e que é antinatural, não é natural. Pastor, é natural? Não é. Como você sabe? A Bíblia diz que não é.
não é natural. Por isso que a Bíblia diz, homens também abandonaram as relações com as mulheres, se inflamaram de paixões pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, recebendo entre si o mesmo castigo. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, aí estamos terminando, é a parte final. Desprezaram o conhecimento de Deus, os homens conheceram a Deus, aí desprezaram o conhecimento de Deus. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, o que significa essa disposição mental? Que Deus os entregou uma disposição mental para praticarem. É uma mente desqualificada, debilitada e corrompida, totalmente inadequada como guia para as decisões morais. Uma mente que aprova o que Deus reprova. É isso que a gente vê nas pessoas. Elas estão entregues. Deus, então, os entregou uma disposição mental. Então, é uma pessoa que perdeu a capacidade de discernir entre certo e errado. Ela não sabe o que é certo e o que é errado. Uma pessoa que perdeu a capacidade, uma mente que não consegue perceber as consequências de suas atitudes. Entendeu? Não consegue perceber o seguinte, esse caminho aqui, esse caminho não é bom, ele vai me levar à morte. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu final é caminho de morte. A pessoa não consegue perceber as consequências das suas decisões, da sua vida. Ele não consegue perceber. Por quê? Porque a sua mente, ela está uma mente reprovável, é uma mente desqualificada. Somos livres para escolher o que quisermos, porém não escolhemos as consequências dos nossos atos. Uma mente reprovável é uma pessoa que justifica o injustificável, justifica seus próprios erros. Então a pessoa não reconhece o erro. Então o indivíduo está traindo a mulher. E ele vai dizer, não, porque o relacionamento esfriou lá em casa. Então eu posso ter uma mulher. A minha mulher não pode ter outro homem. Mas eu posso ter uma outra mulher. Isso é coisa de um homem mesmo. Todo homem faz isso. Isso é a justificação. A mulher que eu amo está em casa. A mulher, para o meu prazer, está na rua. Ok? É pegar o pecado. Deus fala que isso é pecado. A Bíblia diz que Deus está contra pessoas que cometem tais pecados. Mas a pessoa, ela se justifica. Ou sonegação de imposto. Todo mundo sonega imposto mesmo. O governo aplica mal. Todo mundo sabe que os políticos roubam. Então, eu vou sonegar imposto também. Eu também sonego. Justificação de um erro. Ok? Justificação de um erro. Temos que tomar cuidado para que nós crentes, não caiamos também nessa arapuca. Mentes que agora o certo se tornou errado. Eu acompanho um pastor há muitos anos, eu orava por ele, um pastor fiel, um pastor sincero, amava o Senhor, até que ele foi envolvido num escândalo nacional, depois envolvido num adultério terrível, abandonou a esposa, depois se envolveu com outra mulher, agora está com outra mulher. Eu acompanho a degeneração da mente dele. Foi um dos homens mais influentes, mas hoje é um homem, de dar pena, uma mente reprovada. O Senhor entregou ele ao seu próprio pecado. E ele se diz pastor, e tem muita gente ainda que acessa e gosta e o aplaude ainda. Geralmente pessoas que vivem no pecado como ele vive. Os seus furtos, a firma é rica, então posso furtar. Eu não preciso trabalhar tanto. Os donos são desonestos, eles me exploram. Então por isso que eu furto a firma, que enfim. São justificativas, tentando justificar o injustificável. Uma pessoa que não se indigna mais com os erros, uma pessoa agora indiferente aos erros, se acostumou. A mente está cauterizada, entendeu? Antes, a pessoa não reage mais. Então uma vez eu encontrei um pai muito em Joel, assim, Joel, Badgé, Vitor, um pai muito rigoroso com os filhos, mas muito rigoroso mesmo, né? A vida toda, extremamente rigoroso. Aí um dia eu fui à casa dele, me queria muito bem, a família me queria muito bem, aí estava ele sentado, e o namorado da filha, de repente, a filha chegou e sentou no colo do rapaz. Eu fiquei, até hoje, eu me escandalizo até hoje, tem muito tempo isso. Falei, como que o indivíduo foi cauterizando, entendeu? Antes ele era tão repulsivo quanto algumas coisas, tão rigoroso, e agora
Se bobear, o namorado dormia com a filha dele dentro da própria casa dele. Um crente, diga-se de passagem, uma pessoa que se dizia crente. Ok? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, quando a gente não tem mais capacidade de se indignar com o erro. O erro agora é a questão seguinte, a gente é bíblico, então a gente está errado, está errado, está errado. Aí acontece dentro da nossa casa, com um filho da gente. E aí a gente, como aconteceu agora dentro da casa, a gente diz, não é tão errado assim. Porque agora aconteceu dentro da casa da gente. Nós temos que ter, entendeu? A gente tem que ter nós temos que estar alertas a isso. Há um jogo de palavras aqui no original, nesse texto, que diz, como não acharam adequado aceitar o conhecimento de Deus, Deus entregou uma disposição mental inadequada. Deus está dando castigo na proporção justa. Vocês me rejeitaram, né? Então agora eu rejeito vocês também. Uma mente saudável e lógica é uma grande bênção perceber as consequências da sua escolha. Quando você tem uma mente assim e vai perceber assim, uma mente saudável, lógica, essa minha decisão vai me levar para longe de Deus, isso não é bom, eu não vou fazer isso. Ter uma mente assim é uma grande bênção. O que acontece ao homem quando deixa de levar Deus em conta? É isso que eu estou respondendo. Acontece a mais alta, extensa e profunda degeneração humana. E aí ele vai falar, a partir daí, ele vai fazer um catálogo, porque ele está dizendo que todos são pecadores, né? Todos gentios. E ele já falou sobre idolatria, sobre homossexualismo, ele falou sobre outros pecados sexuais, e ele agora vai listar 21 pecados que provocam a ira de Deus. Não é a lista extensa, vou falar sobre isso daqui a pouco, mas 21 pecados eu vou ler e vou explicar sobre isso, e eu queria que você pensasse se em algum pecado desse, você já não é assim um pecado de estimação. Se você pratica, ou você vê, você apoia, você não acha que isso, pastor, isso não tem nada a ver. Então essa lista é muito importante para a gente agora. Eu quero chamar a atenção de você para isso. Tá bem? E também se você pensar se em algum momento da sua vida você não praticou isso. Ou se pensar se você não continua praticando isso. Entendeu? Porque o propósito de Paulo é colocar todos nós gentios debaixo do pecado, condenados pelo pecado e carentes do Evangelho e necessitados do Evangelho de Deus. Porque o único que pode nos libertar do nosso pecado, nos salvar, é o Senhor Jesus, é o Evangelho. Então ele vai falar assim, eu vou ler rapidamente, ele vai falar de homens que abandonaram a Deus, rejeitaram a Deus, e agora estão andando com suas próprias pernas, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, eles trocaram, não glorificam a Deus, eles não querem Deus na sua vida, podem ser até religiosos, falar até em Deus, dizem que acreditam em Deus, mas eles rejeitam a Deus, são pessoas cheias de injustiça. É um termo genérico, sugerindo que os demais pecados são especificações desses. Ele vai falar de cheios de maldade, descreve o homem que não é só mau, mas também quer fazer os outros tão maus quanto ele. Ele é um treinador da maldade, o homem que quer arrastar a outros até o seu nível mais baixo. Ele é mau, mas ele agora quer fazer escola, ele quer discipular pessoas. Ele não se contenta com a sua maldade, ele quer fazer discípulos. Então ele é um professor do seu colégio, é um professor da sua faculdade, da sua universidade, ele está no seu colégio, ele é mau, mas ele não se contenta com a sua maldade, ele quer discipular você. Ganância, os próprios gregos definiram essa palavra como o maldito amor às posses. O espírito que se apodera de coisas que não tem o direito de ter. É aquele desejo da pessoa de ter cada vez mais, ele tem o que é seu, mas ele quer o que é do outro também. Ele é ganancioso, ele só pensa nele. Depravação, descreve o caso do homem, desprovido de toda a qualidade que possa fazê-lo bom. Ele é depravado, descreve o homem desprovido de toda a qualidade que possa fazê-lo bom. Cheio de inveja, é aquele ressentimento e relutância em aceitar a felicidade e o sucesso do outro.
O outro conta, a pessoa conta que o filho passou na faculdade, que passou no Enem, que ele comprou uma casa, comprou um carro, ele está feliz agora, ele está desfrutando de saúde, um emprego, teve um aumento no emprego, uma promoção, e essa pessoa fica com inveja, ela fica com raiva, ela tem ira, ela não compartilha da alegria do outro, ela está irada, porque ela que tinha que estar naquele lugar. Queridos, olhem para isso, investiguem os seus corações. Vejam se em algum momento da vida vocês não tiveram isso. Ou vejam também se esse não é um pecado de estimação do coração de vocês. Pensem nisso. Na própria fé, aquela rivalidade, aquela inveja, né? Então, um parente fez uma festa de 15 anos e ele fez no melhor clube de Macaé, melhor clube da cidade, mas agora não, ele quer fazer uma festa maior ainda, porque ele está competindo com o outro, ele tem inveja. Às vezes não pode, vai se endividar para isso, porque não pode ficar por baixo. Homicídio. Então Jesus insistiu que não somente os atos de violência, mas também o espírito de ira e de ódio deviam ser eliminados do coração. Rivalidade, o significado é a disputa nascida da inveja, ambição, desejo de prestígio, de posto, de posição, de preeminência. Eu quero isso. Ele foi elogiado, eu não fui. Ele foi privilegiado, eu não fui. Eu já estou... Enfim, rivalidade. Engano descreve a qualidade do homem que tem uma mente tortuosa e retorcida, um homem que não pode agir de maneira reta, o homem que se inclina a usar métodos tortuosos e clandestinos para fazer a sua própria vontade, o homem que nunca faz nada a não ser com algum motivo escondido. Malícia significa literalmente inclinação natural ao mal, em seu sentido amplo significa malignidade. Bisbilhoteiros descreve o homem que murmura suas histórias maliciosas ao ouvido, é aquele que leva um homem a um canto à parte e murmura suas histórias destruidoras, é o fofoqueiro, é a fofoca. Será que nós temos aqui na igreja alguém ainda de língua grande? Alguém que quando morrer o corpo vai na caixa de fósforo e a língua vai numa carreta? Entendeu? A gente vai ter que... Se o vivo vai trazer, traz um caixão pequeno, mas traz outro bem grande, o maior que você tiver, porque a língua vai na carreta. Será que tem alguém aqui ainda assim? Já teve. Já teve. Gente fofoqueira. Gente que gosta de... Olha, você precisa saber que isso provoca a ira de Deus. Isso desagrada a Deus. Isso, o mundo faz isso porque rejeita a Deus. Mas você não rejeita a Deus, você ama a Deus. Então você tem que cuidar da sua língua. Caluniadores, descreve a pessoa que proclama publicamente suas infâmias, com toda a publicidade, faz acusações e relatos. Então o bisbilhoteiro, ele faz a fofoca velada. O caluniador, ele fala para todo mundo, ele espalha. Inimigos de Deus, essa expressão descreve a pessoa que odeia Deus, porque sabe que o está desafiando, sabe que se houver um Deus, tanto pior para ele. Então Deus é a barreira entre ele e seus prazeres. Então ele é inimigo de Deus. Quantos vocês conhecem assim como inimigos de Deus? Insolentes, descreve o espírito do homem que é tão orgulhoso que desafia Deus. É o orgulho insolente que precede a queda. Arrogantes, certo desprezo de todos, exceto a si mesmo. Pessoas que se deleitam em fazer com que os outros se sintam pequenos. Nariz empinado. Humilha os outros. Presunçosos. Significa literalmente aquele que anda errante. Logo chegou a ser a palavra mão para os enganadores e errantes que se gabam de curas que realizam e para os marreteiros que alardeiam que suas mercadorias têm uma excelência que na realidade estão longe de possuir, então são presunçosos. O que eu tenho é melhor, o meu é melhor. Você conhece alguém assim? Que sempre o que ele tem é melhor? O carro dele, as qualidades, os filhos, a família, tudo que ele tem é melhor. Você vai conversar com ele, tudo que ele tem é melhor que o seu. Você diz, não é. Inventam maneiras de praticar o mal. Esta frase descreve o homem que, por assim dizer, não está de acordo com as maneiras comuns usuais de pecar, mas sim procura novos recontos dos vícios, porque chegou a cansar-se e fartar-se, e busca novas emoções e algum pecado novo. Ele está inventando agora, ele é criativo para o mal, ele vai inventar algo novo, uma maldade nova. Desobediente aos pais. Você desobedece seu pai, a sua mãe. Sabe por quê?
Porque você rejeita Deus. Todos os pecados aqui, você pode dizer o seguinte, isso é a nossa rejeição a Deus. Se você, alguma vez, você caiu aqui, ou lembrou do passado, ou luta com esse pecado, você saiba disso. Isso aqui revela o seu coração rejeitando a Deus. Por que os meus filhos, eles me desobedecem? Porque eles rejeitam a Deus. O problema não está comigo. Está com Deus que me deu autoridade para liderá-los. Então eles rejeitam a Deus. A verdadeira razão para incluir esse pecado nessa passagem é que, uma vez destruídos os laços familiares, segue-se necessariamente inumeráveis depravações. Ou seja, se o indivíduo não respeita pai e mãe em casa, ele não vai respeitar a professora, não vai respeitar o professor, ele não vai respeitar o seu patrão e ele vai cair nas mãos da polícia. Então, desde pequenininho, às vezes eu vejo um menino pequenininho, uma menina pequenininha, eu já sei tudo o que vai acontecer. Provérbios diz que não é difícil conhecer uma criança, eu já sei. Se essa criança continuar nesse caminho, esse pai e essa mãe continuar tão permissivos assim, eu sei onde vai parar. Gravidez, 14, 15 anos para a menina. Rapidinho. O menino vai engravidar uma menina, a mesma coisa. Não vão ficar na igreja. Se ficar na igreja, vão ficar como fariseus. Entendeu? Então a gente já vê criança, a gente vê. Entendeu? O problema nunca está na criança. Preste atenção, as nossas crianças são todas iguais. Mas os pais são diferentes. A gente vê isso de irmão para irmão. Tem 3 irmãos e eles têm filhos. E a gente vê uns mais perversos do que o outro. Por quê? A diferença não está. Mesmo avô, mesmo avó, a diferença é o seguinte: os pais são diferentes. Esse é um problema. Esse é um problema. Quando a gente vê uma criança de 2, 3 anos mandar no pai e na mãe manipular, entendeu? Minha esposa é professora de crianças, ela sabe que ela passa lá com criança de 3, 4 anos. O problema está em casa. O problema dessa criança é com Deus. A rejeição a Deus. Então a gente, quando você diz para o seu filho assim, pequeno, vem, e ele não vem. Quando você diz pare e ele não para, isso revela que você precisa de ajuda. Você precisa aprender a ser pai. Você não sabe ser pai, você não sabe ser mãe. Tem que aprender. E não é espancando a criança, não. Não, eu não defendo espancar, nada disso. Violência, não. A violência está aqui. É um dos pecados terríveis também. Mas quando você diz vem, ele não vem, é certo que o coração dele, ele é pecador, é verdade. Mas a primeira lição que um pai tem que ensinar para um filho e tem que matricular na escola e não sair dela é a obediência. Primeiro, pastor, o que eu tenho que ensinar para o meu filho? Ele é pequenininho, recém-nascido. Obediência. Ele não pode sair. Então ontem, contei aqui na história, na hora da gente sair, um dos filhos, um dos mais velhos lá de casa, dizendo, mamãe, eu não quero essa roupa, mamãe, eu não quero isso, mamãe, eu não quero. E a mãe falando, não, você vai assim, eu não quero. Ei, obedeça a sua mãe. Falei, eu estava no quarto. E eu, tem juízo, né? Ficou quietinho. Estou dizendo para ele, não me deixe sair daqui. O que ele estava fazendo? Pecando contra Deus. Porque Deus manda ele obedecer a mãe na primeira. Insensatos ou nécios. Esse termo descreve o homem tolo, aquele que é incapaz de aprender a lição da experiência, aquele que é culpado de incrível sandice, o homem que não quer usar a mente, o seu cérebro, desleais, pessoas que não têm palavra, pessoas que são desonestos nos negócios. Você não pode fazer negócio com ele é desleal. Sem amor à família, sem afeto natural pela família. Aí eu falei sobre espancamento, né? Você pode usar a varinha, mas você não pode espancar. Porque quando você espanca, está cheio de criança, né? Que chega no hospital. Aline, se a Aline está aqui, né? Criança mutilada, cigarro, encostaram o cigarro, crianças todas marcadas, com traumatismo craniano, bebês. É isso aqui, gente, sem amor à família. Espancadores. A disciplina é uma varinha, naquele lugar que Deus criou para isso mesmo. O número certo, o lugar certo, sem raiva do pai, sem ódio. Mas o que passa disso é espancamento.
É isso aqui, ó, sem a falta de amor à família. Implacáveis. Era uma época desumana, até nos prazeres. Então eram pessoas implacáveis. Eles naquela época gostavam iam lá para o Coliseu e assistiam as pessoas sendo mortas ali, assassinadas. Eles tinham prazer naquilo. As pessoas não tinham misericórdia. Lembra hoje o pastor Acre pregando sobre Sansão? As pessoas assistindo Sansão, Sansão sofrendo. Tanta gente ali assistindo como num circo. Era isso, implacáveis, pessoas que não têm misericórdia. Queridos, estou terminando. Essa lista não é exaustiva, existem outras listas no Novo Testamento, no Velho Testamento também de outros pecados. São só pecados? Olha só, não é exaustiva. Representa a quebra de todos os 10 mandamentos também. Se você lê a lista, toda a lista, é um exercício para você fazer em casa. Você vai ver a quebra de todos os 10 mandamentos está aqui. Nem todo mundo ele era culpado de todos esses pecados. Porque, olha só, o mundo só não está pior por causa de uma coisa, por causa de uma verdade chamada de graça comum. Deus tem sido gracioso. Deus tem sido bom. Então tem leis, tem polícia. Então o indivíduo não faz muita coisa porque tem medo da polícia. Tem pais que herdaram do cristianismo certos padrões morais. Então por isso que as famílias não estão piores, embora não sejam crentes. Por isso que a comunidade não está assim. Não acabou, porque tem sal no mundo. Esse sal é Cristo. Por isso que não está assim. Mas se Deus nos abandonasse, se Deus largasse a gente de mão, nós faríamos tudo isso aqui. A lista dá uma amostra do que o homem sem Deus é capaz de fazer. Todos esses pecados têm a ver com a rejeição a Deus. O maior problema do mundo não é educacional. As pessoas precisam de educação. E a gente eu não fiz essa lista ainda, para ver sobre os condenados da Lava Jato. Você não vai ver, se você vai ver um carpinteiro, um pedreiro, um gari, você não vai ver. Você vai ver economista, vai ver advogado, médico, vai ver só indivíduo que estudou em grandes escolas, só top de linha. Faça uma lista. Então o problema não é educação. Pastor, o problema é educação. Não é educação, é coração. O problema é rejeição. É rejeição a Deus. O problema do homem é rejeição a Deus. É isso. Paulo termina dizendo que os homens pecam conscientemente. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente fazem. Então, o indivíduo, lá no coração, ele sabe, eu estou fazendo, isso está errado. Isso não está certo. Mas ele diz o seguinte, mesmo assim, eles fazem. Mas não apenas fazem, as pessoas sabem o que merecem as pessoas que praticam tais coisas, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Uma sentença judicial gravíssima. Significa tormentos na vida por vir. Os homens não só fazem o que é mal, conhecendo as consequências, mas também eles aprovam os que assim procedem. Eles batem palmas. Entendeu? Então eu penso que toda vez que você assiste novela da Globo, você está fazendo isso. Ó. Toda vez, Fátima Bernardes, você está batendo palma para aquela imundícia, para tudo aquilo. Homem com homem, mulher com mulher, toda sorte de coisa você está batendo. Big Brother, entendeu? Você está batendo palma. Você está consentindo. Você cai nisso aqui que a Bíblia está dizendo. Olha, mas também aprovam os que assim procedem. É possível que tem crentes indo para a parada gay. Não porque é gay, mas porque apoia a causa. Tem pais crentes, infelizmente é possível, que compram preservativos e anticoncepcionais para os seus filhos solteiros. São crentes, estão apoiando. Tem pai que banca. O filho não trabalha, ele não trabalha, não faz nada. Mas ele leva a namorada para o motel, vai no carro do pai e ele paga com o cartão que o pai deu. É esse nível. É sobre isso que Paulo está falando. Esta é a realidade do mundo de todos os tempos. Da época de Paulo e da nossa época também. A minha pergunta é, terminando, o que você faria com tais homens? Coloque-se no lugar de Deus. O que esses homens merecem?
qual é a pena justa para cada um desses pecados. O que esses homens merecem? Esses homens somos todos nós. Mas graças a Deus, queridos, a carta aos Romanos, o início da carta, como eu li, ela começa com o Evangelho de Deus. E diz que o Evangelho de Deus é o poder, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós éramos assim, corações duros, não víamos a Deus, rejeitávamos a Deus. Mas o Evangelho poderoso explodiu no nosso coração. O Senhor, misericordiosamente, abriu os nossos olhos para vermos a Ele o nosso pecado. O Senhor nos curou da nossa doença terrível que nos prostrava, nos deixava vivendo no pecado. Foi por causa do Evangelho. Lá em Romanos 3, 21, depois do apóstolo Paulo falar sobre a questão do pecado, ele diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então Deus nos salvou. Existem 3 verbos que se repetem muito aqui. O primeiro é o verbo conhecer, nessa perícope. Embora conheçam o justo decreto de Deus e que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprova aqueles que praticam. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Esse é o primeiro verbo que se repete. O segundo é trocar. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens, trocaram a verdade de Deus pela mentira, até as suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais por outros contrários à natureza, é trocar. Outro verbo que aparece é entregar, por isso Deus entregou a impureza sexual, por causa disso Deus entregou as paixões vergonhosas, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental. 3 verbos. Mas a palavra mais importante e que mais repete na perícope, tanto explícita como implicitamente, é Evangelho. O Evangelho, queridos, é a grande notícia de que, embora muito pecadores, como Paulo nos descreve, é que há esperança para nós. Há esperança para o pecador mais vil, para aquele que foi para o fundo do poço, aquele que sem freios ele foi e pecou mesmo contra Deus, foi para o fundo do poço. O Evangelho é a solução. É o Evangelho, é o amor de Deus. Deus indo em encontro ao pecador, estendendo a mão. Está no buraco, está na lama, e Deus dizendo: vem filho, vem comigo, eu amo você. Então essa é a grande notícia que eu tenho aqui para dar. Quem sabe alguém entrou aqui, ouviu tudo isso, se identificou, e eu posso dizer o seguinte: pastor, tem esperança para mim, pastor? Tantos pecados meus. Querido, essa é a grande notícia. É isso que nós pregamos, que tem esperança para você. Onde abundou um pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais. O Evangelho de Cristo é poderoso para salvar qualquer pecador que se volte para Deus com arrependimento e fé. Qualquer pecador. Pastor, tanta coisa. Eu não mereço, pastor, eu não mereço. Olha só, você vai brigar com Deus? Ele ama você, quer salvar você. Ele quer perdoar você e justificar você. Declarar você justo, quer limpar você. Para você ter uma nova vida. Ele vai transformar a sua vida. Pastor, mas eu não mereço. Deus sabe disso. É graça. Como diz Dionísio, só a graça. Vamos anunciar esse Evangelho, queridos, puro e simples. Esse é o Evangelho, puro e simples. Tem que falar da ira de Deus contra o pecado. E depois você fala do amor de Deus revelado ao homem através da morte de Jesus naquela cruz. Deus, ao invés de destruir a humanidade, Deus entregou o seu único filho sem pecado
para morrer naquela cruz para nos salvar. Nós merecíamos, todos nós. Você caiu em algum pecado. Essa malha, algum pecado você caiu, alguma coisa. E só por isso você provou que rejeitava a Deus, e Deus estaria contra você e despejaria toda a ira justa contra você. Mas sabe o que Deus fez por você? Deu o seu filho para morrer no seu lugar. É por isso que eu disse no início do culto, que nós devemos estar aqui muito alegres, felizes, exaltando a Deus em todos os cultos, embora sem dinheiro, sem saúde, vivendo problemas em casa, na família, mas olha só, o nosso maior problema foi resolvido na cruz, queridos. Ah, queridos, que o Senhor nos ajude. Essa justiça de Deus é experimentada pela fé e por nada mais além da fé. Não é pelas boas obras. Você só pode ser salvo simplesmente se crer no Evangelho. Pastor, o que eu posso fazer para resolver minha vida com Deus? Creia na palavra de Deus, no Evangelho. E siga a Cristo, a pessoa de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, que nos dê graça. Quem sabe nesta noite, alguma pessoa aqui presente, ouvindo, possa dizer assim: pastor, o senhor contou minha vida, o senhor contou minha história, parece que o senhor me conhece. Mas eu não contei só apenas a sua história até hoje, eu quero ser um marco na sua história daqui para frente. Arrependa-se do seu pecado, confesse o seu pecado. Ele é grave contra Deus, é verdade. Mas Deus, o amor de Deus, supera esse seu pecado. E Deus é poderoso para limpar você e para salvar você. E para dar condições de você viver uma vida nova daqui para frente. Que Deus nos ajude. Amém.